Olá, sou o Mário Vilas Boas e este é mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Covid-19. E é importante dizer algo que as pessoas têm medo de dizer, mas é preciso dizer em alto e bom som. E preciso dizer várias vezes para que as pessoas entendam a realidade e a gravidade disso. A verdade é o seguinte: não há e nunca houve uma pandemia de Covid-19. Deixa eu dizer de novo, que é muito importante fixar isso. Não há nem nunca houve uma pandemia de Covid-19. O que eu quero dizer com isso? Que o vírus não existe? Não, o vírus existe. Que o vírus não causa doença? Não, o vírus causa doença. Que essa doença não pode matar? Não, essa doença pode matar. O que eu quero dizer com isso, então? Eu quero dizer, meus amigos, que esta doença, Covid-19, não é uma doença perigosa. Significa que não se justifica fazer nada disso que estão fazendo. Por quê? Porque ela é tão perigosa, ou talvez até menos, do que uma gripe comum. Vocês acham que eu estou inventando isso? Deixa eu citar uns números da OMS, tá? De acordo com o diretor da OMS, uma entrevista que ele deu no início de outubro, naquela data, início de outubro, ele estimava que cerca de 10% da humanidade tinha sido contaminado pelo vírus. E eu deixar claro uma coisa: o número total de pessoas contaminadas com o vírus de qualquer doença é sempre uma estimativa, não há como você ter esse número preciso. É sempre estimado com base em amostras de pessoas que foram testadas e outras técnicas que você sempre extrapola isso para a população inteira, porque não há como testar a população inteira. Bom, eu quero dizer o seguinte: 10% da humanidade é uma estimativa muito conservadora. Por quê? Esse vírus surgiu no sudeste da Ásia, especificamente na China. Se você considerar o sudeste da Ásia inteira, que inclui China, Coreia do Norte e do Sul, Vietnã, Laos, Camboja, Tailândia, Mianmar, Índia, Bangladesh e Paquistão, tudo isso é sudeste da Ásia. Se eu somar a população de todos esses países, dá aproximadamente metade da população da humanidade inteira. Metade da humanidade mora ali. E a área disso daí não é metade da área da superfície terrestre, da superfície de terra do planeta. É bem menos que isso, é menos de 20%. Significa o quê? Que as pessoas estão sempre amontoadas. Estão amontoadas não tanto porque gostam de estar amontoadas, gostar ou não gostar é irrelevante. Não há outra forma de se viver ali, porque não tem espaço suficiente para se viver de outra forma. As pessoas estão o tempo todo em grandes multidões, porque é muita gente para pouco espaço. Ora, se de dezembro, quando surgiram os primeiros casos, até outubro, que dá aproximadamente 10 meses, isso não foi suficiente para você contaminar pelo menos metade dessa população, então por que essa doença não é contagiosa? E estar em grandes multidões não corre o risco de você contrair a doença, ou o risco muito baixo de você contrair a doença estando em grandes multidões, porque nesse período todo você não conseguiu contaminar nem metade da população dessa região, que está sempre amontoada, está sempre em grandes multidões, então não tem risco. E se você contaminou pelo menos metade dessa população, metade dessa população é metade da população da Terra, dá 25% só ali, sem contar as pessoas contaminadas em outras partes do mundo. Você vê, 10% é uma estimativa muito conservadora, mas vamos pegar esse número. 10%. 10% da população do mundo, a população do mundo é em torno de 7,8 bilhões de pessoas. 10% disso são 750 milhões. Então, 750 milhões de pessoas foram contaminadas. Quantas morreram? Nessa mesma ocasião, a contagem mundial, que também está extremamente confusa, extremamente fraudada mesmo.
Vários lugares do mundo há denúncias de pessoas que morreram de outras causas e foram atestadas como Covid-19. Tá? Nos Estados Unidos eles reviram, e dos quase 200 mil pessoas que morreram lá com atestado dizendo que foi Covid-19, chegaram à conclusão que só 6% delas realmente morreram de Covid-19, os outros morreram de outras causas. Na Itália, um estudo semelhante chegou ao número de 12% de pessoas que na Itália realmente morreram de Covid-19, e os outros que constam que morreram de Covid-19, na verdade morreram de outras causas. Mas vamos lá, vamos pegar esses números, apesar dessas contestações. 1,1 milhão é o número oficial de mortes aproximado no início de outubro. Quer dizer, 780 milhões de pessoas contaminadas, 1,1 milhão de pessoas morreram. Então, se divide 1,1 milhão por 680 milhões, você chega à conclusão que a taxa de mortalidade disso é 0,14%. Gente, esse salseiro todo está sendo feito por uma doença que, de acordo com estimativa da própria OMS, tem uma taxa de mortalidade de 0,14%. 0,14%, gente, é aproximadamente a taxa de mortalidade da gripe. E a gente fazendo esse negócio todo, se a gente te disser que isso daí é uma pandemia, a gente vai dizer que todo ano nós temos uma pandemia de gripe. Então a gente vive constantemente em pandemia. Dito isso, a gente aceita que vivemos constantemente em pandemia? Não, então não estamos vivendo uma pandemia agora. Isso não é uma pandemia. E eu quero dizer mais uma coisa. Ainda que esse vírus fosse de fato perigoso, ainda que nós realmente tivéssemos uma pandemia, eu queria comparar o que está sendo feito agora com outras pandemias de verdade. Vamos ver, uma pandemia séria que tivemos num tempo mais ou menos recente foi a pandemia de gripe espanhola que aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial, 1918, 1919. Essa pandemia não se conseguiu chegar a um número exato, mas uma estimativa do número de mortos de gripe espanhola nesse período foi cerca de 50 milhões de pessoas. Isso foi uma pandemia de verdade. 50 milhões de pessoas morreram, isso numa época em que a população do mundo era 1,8 bilhão de pessoas. Se a gente transpuser isso para hoje, seriam mais de 200 milhões de pessoas. Para ter uma coisa comparável à pandemia de gripe espanhola. Nós não chegamos nem a 1% desse valor. Mas a questão é a seguinte, nesse período, houve uso obrigatório de máscara, houve lockdown, as pessoas foram trancadas em casa sob pena de multa ou de prisão. Isso aconteceu nesse período? Aconteceu em alguma pandemia da história da humanidade antes do episódio do Covid-19? Eu não tenho conhecimento de jamais, em qualquer pandemia que a humanidade tenha vivido, isso tenha sido feito enquanto ordem estatal sob pena de punição. Eu vi que algumas pessoas faziam isso por conta própria. Tinham medo de sair da rua, se trancavam em casa, porque queriam, não porque eram obrigadas pelo Estado. Outras tantas saíam, mas cobriam o rosto, porque queriam, não porque eram obrigadas pelo Estado. Então, meus amigos, é a primeira vez na história da humanidade em que uma pandemia está sendo combatida com o uso desses métodos. E aí eu pergunto, com que base científica? Se nunca antes na história do mundo, que a humanidade já viveu várias pandemias, nunca nenhuma delas usou esse método para proteger a população. Por que está usando agora? E se isso é para proteger a população, por que a população precisa ser ameaçada para se proteger a si próprio? Ameaçada de punição, ameaçada de cadeia, ameaçada de multa. Por quê? Ora, se eles ameaçam, e no Brasil ainda vai mais além, estão tirando das cadeias assassinos, quadrilheiros, assaltantes de banco, pessoas que cometeram crimes graves por causa da pandemia. Para quê? Para abrir espaço e colocar nessas mesmas cadeias
pessoas que cometeram o crime de andar sem máscara nas ruas, ou em lugares onde o uso dela é obrigatório. Ou seja, você andar sem máscara em determinados locais passou a ser um crime mais grave do que homicídio. Olha a inversão de valores. Eu nunca vi nada parecido em nenhum momento da história da humanidade. O que eu quero dizer é o seguinte: eu não sei exatamente por que essas medidas estão sendo tomadas, de trancar as pessoas em casa, obrigar as pessoas a usar máscara. Tenho as minhas suspeitas, mas realmente não posso afirmar com certeza. Mas uma coisa eu tenho certeza: isso não tem absolutamente nada a ver com saúde pública. O objetivo disso, qualquer que seja ele, não tem nada a ver com proteger a saúde da população. E eu acho que está mais do que na hora de começar a se levantar a voz contra isso. E eu estou aqui modestamente levantando a minha, que não é uma voz assim tão potente, não vai muito longe, mas eu gostaria muito de ver políticos levantarem essa bandeira. Algumas pessoas dizem assim: você aposta a sua vida nisso? Eu respondo, eu tenho apostado a minha vida nisso diariamente, todos os dias da minha vida, desde abril desse ano, 2020. Estou fazendo trabalho de rua e ando sem nenhuma proteção. Só uso proteção aonde as pessoas me obrigam, e quando eu não era obrigado, eu não usava nem lá. Tá? E eu chamo a atenção a vocês: se isso realmente é algo que gera risco de vida, as pessoas que têm condição de se proteger contra isso estão se protegendo. Veja, os grandes bilionários do mundo, eles estão se refugiando em algum lugar para não pegar o vírus? Os grandes líderes políticos do mundo estão se refugiando para não pegar o vírus? Não estão. Por quê? Porque eles não se sentem ameaçados. Então por que nós da população estamos ameaçados? Não há ameaça, e a gente precisa começar a se mobilizar para, de alguma forma, se contrapor a isso. Porque, como eu disse, não sei qual é o objetivo disso, mas tenho certeza de uma coisa: não é nada relacionado com saúde pública. Bom, esse foi o vídeo de hoje e até a próxima.